Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que é possível aplicarmos princípios da palavra de Deus para vivermos já um pedacinho do céu, um pedacinho desse sucesso, desse futuro glorioso, abençoado, de paz, de alegria. Vivermos isso já aqui na nossa vida na Terra, né? Se você ler... Você piscou e estamos em mais um JohnnyCast, mais um episódio. Com certeza você viu o tema e falou, uau, que tema bom. E adivinha, é um excelente tema. E hoje a conversa vai render. Hoje faz um bom tempo que eu gostaria de trazer esse tema para o meu podcast, para o meu programa, para esse momento aqui. E finalmente chegou, né? Minha mãe fala que é meu filho, né? Porque eu esperei 9 meses aí para poder... Né, comecei a construir esse espaço aqui desde já 9 meses atrás. E finalmente eu tô colocando em prática esses episódios, esse projeto do JohnnyCast. Então é como se fosse o meu filho. Então finalmente hoje estamos com um tema que eu gostaria, que já faz um ano que eu tô pensando nesse tema, que eu tô elaborando. E o que é sucesso, né? Eu ouço muitas pessoas falarem sobre sucesso, mas não a definição do sucesso. Muitas pessoas querem ter o sucesso, mas ainda não sabem qual é a definição certa. Eu acho muito difícil você perguntar para alguma pessoa e ela responder não o seguinte: você gostaria de ter sucesso em todas as áreas da sua vida? E ela responder não. Eu acho muito difícil. Só que até aí é normal, uma pergunta simples, comum, eu não ensinei nada para ninguém agora. Só que aí é que tá. Qual é a sua definição de sucesso? Eu vou propor uma atividade. Nesse momento, pega lá um bloco de notas do seu celular e comece a escrever em 3, 4 linhas qual é a sua definição de sucesso. Se você tiver pelo celular, não sai da live não. Pega um bloco de notas aí, uma caneta e comece a escrever. E no final desse episódio, você começa a escrever de novo qual é a definição de sucesso. E aí você vê se o pensamento que você tinha antes mudou, se era parecido, se abriu sua mente, o que vai acontecer. Tá bom? Fechou? Vamos fazer essa atividade? Vocês fazem isso? E vou apresentar aqui o Silas, meu parceiro, que aceitou esse convite para poder falar sobre esse tema. Estou muito feliz de você estar aqui. Seja bem-vindo ao JohnnyCast. Obrigado, Johnny. Para mim é uma alegria estar aqui com você, poder conversar sobre esse tema que é muito bom. Falar da Bíblia, da Palavra de Deus, falar como relacionar o sucesso com a vida cristã, enfim, princípios que hoje grandes empresários, grandes homens de sucesso aplicam nas suas vidas, e já estava lá na Bíblia, e poder relacionar tudo isso e ter esse bate-papo saudável. Obrigado. Nada, eu que agradeço muito. E com tudo isso que eu disse, né, o que é uma mentalidade de sucesso, ou qual é a definição de sucesso segundo a Bíblia? Porque eu confesso também que até um tempo atrás eu tinha uma definição de sucesso que era assim: o que é sucesso para você, Jonathan? Neymar é a primeira pessoa que eu vejo como sucesso. Celebridade, né? Exatamente. Fama e ser conhecido. Exatamente. Pessoa relevante. É isso. Essa era a definição de sucesso para mim. Fama, ganhar muito dinheiro, Sim. Chegar num patamar muito grande. Só que conforme você vai aprendendo as coisas, vai vivendo, você vai vendo que não é bem assim. Esse não é o verdadeiro significado de sucesso. Pode ser que esteja lá, é uma pitadinha. Não pode falar que também não é. Sim. Mas é uma pitadinha bem pequenininha. Só que o que é definição de sucesso segundo a Bíblia? E é por isso que eu trouxe o Silas pra gente fazer esse bate-papo aqui. Legal, obrigado pelo convite. Ah. Estou muito feliz de estar aqui. Vamos lá, vamos começar? Vamos. Eu separei algumas coisas aqui pra gente conversar. Deixa eu abrir aqui. Eu tenho que ter minha cola porque eu marco tantas coisas que a minha geração é fogo, esquece tudo. Minha geração é fogo. É importante. E sabe, Johnny, assim, hoje em dia, esse talvez seja um dos assuntos tops, né, da internet, mais procurado, mais desejado. Sucesso é fama, é dinheiro, é enriquecer, é empreender, é ter realizações, né? As pessoas buscam muito por isso, e isso não é algo novo, né? Mas nos nossos dias tem sido realmente o assunto do momento. Eu acredito nisso, né? Todo mundo deseja ser bem-sucedido, conquistar os seus sonhos, sejam eles suas ideias, sua visão, suas intenções, e também questões materiais, né?
Dinheiro é bom, né? Claro, Dinheiro com é certeza. bom, todo mundo gosta. Com certeza. Como alcançar, né? Será que é isso aí de sucesso é ter dinheiro, não é estar relacionado ou não? É consequência, né? É o objetivo? O que a gente tem que pensar, né? Perfeito. Já deu uma bela de uma introdução, não é mesmo? Eu queria começar aqui fazendo algumas perguntas sobre fundamentos bíblicos da mentalidade de sucesso, né? Quais passagens bíblicas, ô Silas, podem ser consideradas como fundamentos para uma mentalidade de sucesso? Bom, Johnny, a Bíblia ela é um manual de instruções de Deus para nós, né? Para o homem. É como se estivesse ali revelado o coração de Deus. Quando a gente lê a Bíblia, começa a estudar a Bíblia, a gente vê como Deus pensa, como Deus o que Deus espera de nós, o que Deus tem planejado para os seus filhos, né? E a Bíblia é um livro de sucesso. É verdade, a Bíblia, o desejo de Deus, quando você lê a Bíblia, o caráter de Deus é que os seus filhos sejam abençoados, sejam felizes, sejam prósperos. O desejo de Deus é salvar o homem, né? E não só uma salvação futura, quando um dia a gente morrer e for para o céu, né? Que é o principal, mas trazer o céu aqui para a terra, né? Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que é possível aplicarmos princípios da palavra de Deus para vivermos já um pedacinho do céu, um pedacinho desse sucesso, desse futuro glorioso, abençoado, de paz, de alegria, vivermos isso já aqui na nossa vida na terra, né? Se você ler, por exemplo, a Bíblia, se você ver, por exemplo, o profeta Jeremias capítulo 29, versículo 11, Deus fala assim: eu é que sei os pensamentos que tenho para vocês, são pensamentos de paz e não de mal, para dar para vocês um futuro, uma esperança. Então Deus tem bons pensamentos para nós. Você vê lá, ainda no Velho Testamento, no livro do Deuteronômio, capítulo 28, Deus fala, é um capítulo inteiro falado sobre bênçãos e sobre maldições. E aí ele fala: se você ouvir a palavra de Deus, se você obedecer, se você tiver cuidado de fazer conforme tudo que está escrito aqui, você vai ser abençoado. Você vai ser abençoado no campo, na cidade, ali naquela época, né, uma sociedade agrícola, então ele está falando de trabalho no campo, né? Você vai ser abençoado no trabalho, você vai ser abençoado na sua casa, vai ser abençoado a tua despensa, as tuas posses, os teus recursos. Então a vontade de Deus ali de nos abençoar, de sermos pessoas de sucesso, pessoas bem-sucedidas, né? Também ainda no livro nos profetas, no profeta Isaías, acho que é no capítulo 1, versículo ali 19, acho, tem uma promessa que fala o seguinte: se vocês quiserem e me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Então é o coração de Deus novamente em abençoar o seu povo, em abençoar os seus filhos. E a Bíblia toda fala disso. Aí no Novo Testamento você vai falar: não, isso é uma coisa do Velho Testamento. Não, no Novo Testamento Jesus pregando, falando, talvez o sermão mais conhecido de Jesus, que foi o Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, 6 e 7, ele começa ali o Sermão do Monte falando sobre as bem-aventuranças. Ele fala: bem-aventurado aquele que faz tal coisa, que faz aquilo. Bem-aventurado é feliz, né? Feliz são os mansos, felizes são os pacificadores, felizes são os puros de coração, felizes são aqueles que até são perseguidos por causa da verdade. Então ele está falando sobre ser feliz, o desejo de Deus para que o homem seja feliz. Qual é o caminho dessa felicidade? A Bíblia está forrada aí de princípios, de ensinamentos, de dicas, de promessas também, que nos permitem acessar uma vida de sucesso. Ou seja, é um manual. O manual tá tudo aqui. Tá tudo aqui. O manual tá tudo aqui, né? Porque Deus é um Deus de amor. Deus, quando você lê a Bíblia, Deus não é aquele carrasco que quer julgar, que quer condenar todo mundo. Não. Deus ama seus filhos. O homem é a coroa da criação. Deus criou a terra, Deus criou os animais, Deus criou a natureza para o homem. E o homem pecou, mas Jesus restaurou esse relacionamento com Deus, e através de Jesus nós não temos apenas a salvação, o que já bastaria, mas temos também as promessas de vida abundante, as promessas de realização de paz, de felicidade
de verdade, né? Não só a felicidade que o dinheiro compra, mas a felicidade na alma, no coração, é mais do que financeiro. Né? Em todas as áreas da vida, né? Um casamento abençoado, os relacionamentos, deitar a cabeça no travesseiro e ter paz, conseguir dormir, não precisar de um remédio para dormir, um calmante, né? No meio dessa vida estressada que nós vivemos, encontrar o equilíbrio, encontrar a realização pessoal, fazer aquilo que nascemos para fazer. Perfeito. Quando a gente lê a Bíblia também, a gente percebe que Deus nos criou, cada um de nós, para um lugar nessa terra, para um propósito. Nós não estamos aqui por acaso, não é porque nossos pais decidiram. Acima dos nossos pais, Deus, em sua soberania, Deus que sabe todas as coisas, conhece tudo, sonhou que nós vivêssemos nessa terra e Ele já colocou em nós características, ideias, temperamentos, coisas que vão contribuir para aquilo que Ele sonhou que nós fizéssemos nessa terra, nosso propósito de vida. E se nós encontrarmos esse propósito, nós seremos pessoas de sucesso. Olha que perfeito. E era algo que eu pensava antes, como eu disse. Antes, o que eu pensava de sucesso era Neymar. Hoje, o que eu penso de sucesso é usar tudo aqueles pontos positivos que eu tenho, as qualidades que Deus me deu, para usar ao favor dele. Para ajudar outras pessoas, para que eu possa levar a palavra dele para outras pessoas. Como o meu programa, que eu tive essa ideia, por exemplo, e falei, é uma forma, um meio de comunicação para usar os meus dons, né, o que eu sei fazer, editar vídeo, mexer em câmera, essas coisas, para levar a palavra. E acredito que esse seja uma das formas de ter sucesso, né? Sim. Sabe, Johnny, muitas vezes as pessoas, hoje em dia, as empresas, os coachings, cursos que as pessoas fazem, na verdade tudo tem levado as pessoas justamente para esse ponto que você acabou de falar aí, de ajudar outros, de ter um propósito maior do que propriamente o trabalho em si, né? Ver um fruto, ver um resultado, ver que realmente está comunicando com alguém, está ajudando alguém, tem alguém na outra ponta sendo favorecido, sendo ajudado, sendo impactado, né? Então, esse é um dos pontos aí que hoje em dia as empresas, os visionários, os CEOs aí têm focado nisso também, né? Sim. Que seus colaboradores, que seus fornecedores, seus contatos, pessoas se sintam em conexão, se sintam sendo importante na vida do outro, né? Isso é sucesso. Perfeito. Isso é sucesso. Perfeito. E sucesso... O que você acha? Que o sucesso é algo presente ou é algo do futuro? Sabendo que o futuro não existe. Olha aí. Futuro não existe. Legal assim. Se o futuro não existe, porque assim... Ele ainda vai existir. Né? Então, ele ainda vai existir. Só que eu não sei se é errado pensar assim. Por exemplo, estou trabalhando hoje para conseguir algo no futuro, para poder ter uma estabilidade melhor. Só que eu penso que só daqui a alguns meses que eu terei sucesso. Só que eu não penso no agora. Sim. Porque no agora eu acordei, já tive sucesso de ter acordado, respirando. Verdade. Tive força para ir trabalhar, tive força e vontade para poder estar aqui. Então, eu acho que para chegar, não sei se é o grande sucesso, mas é de glória em glória, né? É de pequeno sucesso em sucesso para poder... Então, eu tenho que ter sucesso hoje, quando chegar amanhã. Tenho que ter sucesso amanhã. Para poder não ficar nesse sucesso daqui a alguns anos, porque se não acontecer o que eu estou programando para daqui 5 anos, eu posso ficar frustrado. Sim, sim. E é verdade, encontrar, eu acho que nós podemos encontrar ao longo do caminho realização e alegria. Perfeito. Mesmo tendo em mente um alvo maior, né, um sucesso futuro, mas... Que não é errado. Que não é errado. Na verdade, a Bíblia fala sobre planejamento, a Bíblia fala sobre estabelecer metas, né? O apóstolo Paulo, ele até fala lá nas cartas no Novo Testamento, ele fala, eu planejo em estar com vocês, em viajar, em encontrar, né, com tal igreja, com tal pessoa, e ele fala o seguinte, eu esqueço das coisas que ficaram para trás, eu avanço para as coisas que estão diante de mim, eu prossigo para o meu alvo. Ele tinha um alvo. Ele tinha uma meta de vida, né? E ele fala sobre isso também. Então a Bíblia traz exemplos de planejamento. Você vê José no Egito, Deus usando José para que aquela terra
fosse salva da fome. Então ele faz um planejamento. Vão ter 7 anos de fartura e depois vão ter 7 anos de escassez. Então, nesses 7 anos de fartura, vamos poupar uma parte, vamos guardar, vamos reservar, vamos ser inteligentes para que quando vier um período difícil, nós estejamos prontos. Então a Bíblia fala sobre planejar, fala sobre visualizar o futuro, mas sem deixar de viver a alegria do hoje. Claro. Né? É exatamente isso que você falou. O hoje não é à toa que se chama presente. Exato. É um presente que Deus nos dá. Então que a gente possa dar o melhor hoje, amar hoje, falar que ama hoje. Tem gente que vai falar que ama depois que a pessoa morre, né? Vai entregar flor depois que não está mais junto. Então entregar flores em vida, aproveitar tempo com a família, o equilíbrio entre trabalho, entre responsabilidades, diversão, descanso, né? Isso tudo é muito importante. E a gente já começa a entender o que é sucesso pro outro lado agora. Entendeu? A gente fazer o que a gente tem que fazer hoje, né? Sim. As oportunidades que a gente tem hoje de ver alguém, de falar com alguém, de dar flor pra alguém. Verdade. É hoje, né? É verdade. É muito bom, né? E eu tenho uma outra pergunta aqui. Eu vou pegar minha cola, porque senão eu não consigo lembrar. Como a fé e a confiança em Deus podem moldar nossa perspectiva em relação ao sucesso? Pois é, na verdade a perspectiva de sucesso é isso aí. Na verdade nós estamos num mundo capitalista, estamos num mundo empreendedor, num mundo onde todo mundo quer ser importante, todo mundo quer ser conhecido, as redes sociais provam isso todos os dias, todo mundo quer ser rico, ser famoso, é o que você disse no começo. Então de repente a fé, a palavra de Deus, os ensinos que vem de Deus mudam um pouco, ajustam a nossa perspectiva. O que a gente achava que era sucesso apenas material, um sucesso apenas físico, ou apenas de fama, de reconhecimento, talvez a gente consiga entender pela fé, pela Bíblia, que existe um sucesso também de causar um impacto no próximo. Talvez exista sucesso nisso também. Talvez exista um sucesso maior do que um sucesso financeiro. Sim. Um sucesso de propósito, um sucesso de cooperar com alguém, um sucesso de entender que eu estou me relacionando com Deus, com esse Deus que é maravilhoso, que é grande, que é supremo, que a Bíblia diz, que parece às vezes para tantas pessoas tão distante, mas você conhecer a Deus de perto, caminhar, aprender sobre Deus, mas conversar com Ele, saber que Ele está com você todos os dias, que Ele dirige a sua vida, isso é sucesso. É um sucesso que o mundo não enxerga. Sim. Mas no fundo, talvez o maior dos empresários, talvez possa passar momentos de solidão, né? Dizem que o topo é um lugar solitário, né? Muitas vezes um homem de grandes responsabilidades, mas e aí quando ele está sozinho? Será que ele é feliz de verdade? Será que ele se sente completo e preenchido no seu coração, na sua alma, né? Esse é o maior sucesso de todos, a presença de Deus na nossa vida, é realmente a gente entender que existe algo maior que tudo isso aqui, né? Que dinheiro não compra, que sucesso empresarial não conquista, né? Então ser bem sucedido nisso, né? Então a fé ajusta o nosso foco. E com certeza, a Bíblia tem promessas. Quando você coloca a Deus em primeiro lugar, essa sua vida espiritual, a sua espiritualidade, sua comunhão com Deus, quando isso vem em primeiro lugar, as outras coisas são acrescentadas, né? O sucesso físico vem, a relevância na vida de outras pessoas. E também a Bíblia fala de pessoas, inclusive, esses dias eu sou pastor, preguei na igreja sobre um homem que chama Tíquico, que ninguém conhece, até os cristãos não conhecem. Caramba. Mas Tíquico foi um auxiliar do apóstolo Paulo. Foi quem foi responsável por entregar as cartas de Paulo, que nós lemos e que nós aprendemos e que nós vemos Deus falando com a gente, mas ninguém viu Tíquico. Ele era um auxiliar, Paulo estava preso e Tíquico estava lá com ele. Então assim, aquele homem foi um homem de sucesso. Mesmo nos bastidores, mesmo sem ser notado, mesmo sem... você vê que tem livros, tem filmes sobre Davi, sobre Samuel, sobre personagens da Bíblia, Daniel, personagens conhecidos, José, mas não tem um filme sobre Tíquico,
mas ele não deixou de ser um homem de sucesso. Caramba. Porque mesmo ali nos bastidores, Deus o chamou para aquilo. Ele foi fiel, ele foi companheiro, ele foi presente, ele não adulterou as cartas de Paulo. Ele poderia ter colocado lá em Efésios, uma carta de Paulo, um capítulo a mais. Efésios tem 6 capítulos. Ele poderia ter colocado um 7º capítulo falando dele. Né? Ele não fez isso, ele manteve a originalidade da mensagem. Ele foi fiel. Paulo entregou na mão dele e ele entregou do outro lado. Né? Então, assim, o que é um sucesso? Né? Sucesso é você fazer aquilo que Deus sonhou para você. Acho que essa é a melhor definição. Agora, uma jornada é essa, né? Como buscar e conhecer o que Deus sonhou para mim. Né? Perfeito. Então, acho que essa é a jornada. Né? Tem uma pergunta. Eu entendo que tudo que nós formos fazer tem que colocar o reino dos céus em primeiro lugar, como você disse, e as demais coisas serão acrescentadas. Como é que eu defino, ou como é que eu sei que eu realmente estou colocando o reino dos céus em primeiro lugar? É só, tipo, indo para a igreja de domingo? É só lendo um versículo na Bíblia? Como é que eu posso definir isso? Na verdade, não tem nada a ver com a religião, né? Certo. A igreja é um lugar maravilhoso, porque nós nos encontramos com outras pessoas da mesma fé, ouvimos uma palavra, temos um tempo de comunhão, Deus fala conosco, né? É muito bom. Mas é como, por exemplo, estar numa garagem não faz de mim um carro. Perfeito. Não é verdade? Estar na igreja não quer dizer que a minha comunhão com Deus está bem. Sim. Né? Depende muito mais das nossas atitudes do dia a dia. Né? E assim, o reino de Deus vem em primeiro lugar, mas isso serve para tudo. Né? Em toda a minha vida, até uma vida, na verdade, secular, porque antes ali da igreja e tal, vem a nossa vida com Deus, mas vem o nosso trabalho, vem a nossa família, vem os nossos estudos. Sim, perfeito. Nós somos pessoas normais que vivem numa sociedade e não é por ser cristão ou não que a vida é diferente, né? A vida é a mesma para todo mundo, tem que acordar cedo, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que fazer a sua parte, né? As coisas não caem do céu, mas é ali no meu trabalho eu poder aplicar os princípios da palavra de Deus, ser uma pessoa bondosa, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa íntegra. E a Bíblia tem princípios para sucesso até financeiro, né? De ser diligente no meu trabalho, de poder ser o melhor naquilo que eu faço, né? Provérbios fala, veja um cara que é perito na sua obra, que é o melhor no que faz, ele vai ser colocado diante de reis. Sim. Então ele vai ser honrado, ele vai ter oportunidades valiosas de negócio, porque ele é bom, porque ele se esforçou, porque ele estudou, porque ele se preparou. Então não estou falando da igreja, você vê? Eu estou falando de praticar princípios da palavra de Deus ali onde eu vivo. Perfeito. Né? Pode ser um médico, um advogado, pode ser um universitário, pode ser um empresário, onde você estiver, poder praticar os princípios da palavra de Deus. Perfeito. E tem a história da Esther é assim, não é? Sim. Porque a história da Esther, ela veio junto com o primo dela, Mordecai. Sim. E virou ela não tinha, os pais dela tinham morrido, né? Sim, ela era judia, né? Judia e virou rainha. Sim. E lá, na posição que ela tava, ela salvou todos os judeus, né? Sim. Na posição que ela tava, ela poderia ficar tranquila na dela, sem ajudar ninguém. E é uma história que eu defino como um sucesso. Sim. Até a história de como ela fez pra chegar, né? Como ela foi notada pra chegar. Sim. Ela não fez nada demais. Ela foi ela e aos olhos de Deus. Ela fez o que tinha que fazer. Seguiu os princípios até chegar à posição que ela chegou pra poder ajudar outras pessoas. É uma história legal. Verdade. E até o tio dela fala pra ela, né? Não pense, porque ia vir um decreto do rei, né? Pra prejudicar, pra matar os judeus. Sim. Né? E ela, sendo judia, uma das mulheres do rei ali, e o tio dela falou, não pense você que você vai ficar livre, porque você é rainha. Né? Você também é judia, né? E aí ele fala mais o seguinte, e talvez, quem sabe, não foi para um momento como esse que Deus te colocou nessa posição. Sim. Então, na verdade, quando nós temos a nossa vida nas mãos de Deus, a gente percebe que o lugar onde estamos, existe um propósito ali, né? Que ali onde vivemos, na família que nós estamos, na empresa que nós estamos, ali Deus tem um propósito. Ali Deus tem algo para fazer através das nossas vidas, seja efetivamente através do nosso trabalho, seja através da nossa influência, seja através da nossa reação a alguma atitude, algum acontecimento, seja através da nossa fé.
né? Seja como for, Deus tem um propósito para nós, aonde nós estamos. E foi isso que aconteceu com Esther, né? Sim. Ela usou daquela posição que ela tinha, daquela influência, ela fez um pedido ao rei e ele concedeu, né? Então foi como se Deus preparasse a vida dela toda para aquele momento, porque ele precisaria que alguém clamasse ao rei naquele momento para que o seu povo fosse liberto, né? E aí Deus usa Esther, uma rainha, uma menina simples, uma mulher que acaba conquistando essa posição de rainha, né? De evidência. E acredito eu que ela era uma mulher de muita fé. Sim. Porque na Bíblia fala que levou alguns anos até ela se tornar a mesma rainha, né? Sim. Ela ficou um bom tempo tinha lá um concurso, né? Uma preparação. Tipo, salão de beleza que as mulheres ficavam, tinha que se cuidar só pra depois se apresentar ao rei. Isso aí. Agora imagine só se ela tivesse desistido no meio do caminho, né? É verdade. E a fé que ela teve. E é algo que é difícil pra hoje, nós, principalmente jovens, seguir com essa mesma fé. Sim. Seguir trabalhando, fazer o que a gente tem, os dons que a gente tem, com fé que Deus vai acontecer algo no futuro. É verdade. Porque a fé é o que? É algo que eu não vejo. Então, imagine se ela não via um futuro sendo rainha com tantas outras mulheres. Sim. Agora imagine se ela tivesse um sonho, exatamente, um desejo. Exatamente. Né? É verdade, porque hoje em dia, na verdade, as pessoas são muito imediatistas, Exato. né? A gente quer que o macarrão esteja pronto em 3 minutos. E se não fica, a gente já fica desesperado. A gente chama um aplicativo, o motorista, e a gente fica ali acompanhando segundos até ele chegar. Né? Nossa geração é assim, né? A gente não gosta de esperar. Mas essa perseverança, a Bíblia fala que pela perseverança nós conseguimos alcançar as promessas. Então não é da noite para o dia, muitas vezes. Não é de um dia para o outro. Perfeito. Né? É um caminho de perseverança, de fazer o que está certo, o que nós nos propomos e continuar fazendo. Né? Até aquilo começar a dar frutos. Sim. Né? Até ter a colheita. A Bíblia fala desse princípio que serve para tudo. O princípio da semeadura e da colheita. Sim. Então nós plantamos, você vai plantar laranja. Você vai plantar lá a sementinha na terra. E isso funciona muito bem na natureza, é tão visível, né? Aquilo depois de um tempo vai nascer um pé de laranja e não vai ter apenas uma laranja, que você plantou ali algumas sementinhas. Vai ter um pé com dezenas de laranjas, né? É o princípio da semeadura. Nós plantamos um pouco, vamos colher bem mais do que plantamos. Sim. Nós plantamos e aquilo vai se multiplicar, mas vai levar um tempo, que precisa ser regado, precisa ser cultivado, precisa ser podado, um galinho seco, alguma coisa errada, tem que ser ajustado até se obter a colheita. Isso serve para tudo. Né? Se eu plantar dedicação, eu vou colher sucesso, vou colher. Se eu trabalhar com fidelidade, ou colocar ideias, ou colocar estratégias em ação, eu vou colher daquilo, vou ter prosperidade, eu vou ter sucesso, vou ter multiplicação dos meus recursos. Né? É maravilhoso esse princípio, e a Bíblia fala, enquanto a terra durar, vai existir isso. Semear e colher, semear e colher. Sim. Isso serve para tudo, né? Semear, você é um bom amigo, você vai colher bons amigos também. Né? Se você semear um ambiente de alegria, um ambiente positivo, você chegar no seu trabalho de cara feia, você está semeando algo ruim, aquele lugar vai ficar pesado, vai ficar difícil de trabalhar. Mas se você chegar ali e falar, não, hoje é um dia bom, vamos trabalhar, vamos produzir, aquilo contagia a equipe, você planta, você vai colher uma equipe motivada também. Com certeza. Então isso serve para tudo. Para tudo, até para liderança, até para Exatamente. liderar até aqui. Eu achei interessante, você falou que quando a gente planta, por exemplo, plantou laranja, não vai colher uma laranja, vai dar muitos frutos. Vai dar muitas laranjas. Ou seja, se a gente plantar pelo menos uma, a gente vai dar muitos frutos. Agora imagine todo dia a gente plantando. Como é que vai ser? O poder da multiplicação, né? Exato. No tempo. Né? Você pode falar sobre investimentos com isso? Juros compostos? Pode ser. Mas você pode falar também sobre fidelidade, família. Você vai ter filhos, vai ter gerações, vai ter legado, um legado de sucesso. Né? Pensando numa empresa, você tem uma ideia ali, mas aquilo gerou uma bênção para famílias.
pessoas que trabalham lá, pessoas que são abençoadas, que se realizam dentro da sua empresa, dentro da ideia que Deus te deu, né? Então, aquilo com certeza a colheita é sempre exponencial em relação à semeadura, sempre, Sim. sempre. Perfeito. E seja para o bom, para o bem ou para o mal. Então, a gente tem que escolher o que plantamos todos os dias, né? Exatamente. Não tem erro. Vai Não colher tem o que plantou. Vai colher. Deus é tão justo que colhe. Então, de alguma forma vai colher o que plantou. Tem outro ponto aqui interessante que fala assim, ó. A humildade, a gratidão e a perseverança tem algum papel específico na busca do sucesso? Totalmente, né? Totalmente ligados. A gratidão, perseverança e... Gratidão, É humildade, perseverança gratidão e humildade. perseverança. Isso aí. Humildade, porque ninguém começa por cima, né? Não. Ninguém sabe tudo. E mesmo os homens mais importantes aos nossos olhos, mais relevantes, continuam tendo um coração ensinável, continuam sendo aprendizes, né? Eles se permitem todo dia aprender algo novo, se reciclar, ter novas experiências. Isso permite que eles não se envelheçam, né, no seu negócio, na sua mentalidade, né? Então, aprender humildade está diretamente ligado à aprendizagem. Então, você é humilde para aprender, humilde para reconhecer os erros, para ajustar. Tem gente que é tão orgulhoso que mesmo quando faz algo errado, continua fazendo aquilo para sempre, né? Ao invés de corrigir e ser melhor, né? Às vezes paga um preço por meses, por anos, pela teimosia de não mudar o que está errado, né? Então, humildade é totalmente importante. Gratidão, porque é isso aí, ser feliz hoje pelo que eu tenho hoje, né? Deus é tão justo que ele dá as mesmas 24 horas no dia para todo mundo, o cara mais rico do universo ou para o mais pobre, né? O tempo é um presente maravilhoso e sermos gratos, como você disse, pela saúde, gratos pela família, gratos pelas oportunidades que tivemos até aqui, né? E saber que temos esse tempo, né? Que temos essa oportunidade de fazer as nossas escolhas, né? E tá na nossa mão, né? E ser grato por isso também. E a perseverança, como eu acabei de falar, né? O tempo entre a semeadura e a colheita é o tempo da perseverança. Olha que perfeito. É ser fiel, é continuar fazendo, é não desistir dos sonhos. Sim. Né? Thomas Edison, ele falou uma vez, Thomas Edison inventou a lâmpada incandescente dentre tantas outras invenções dele, né? E ele conseguiu inventar a lâmpada e ela ficar do jeito que gostaria foi depois de 10 mil tentativas, se eu não me engano. Caraca. 10 mil tentativas. Ou seja, a cada tentativa errada, o que ele fez? Ajustou o processo. Não foi isso, vamos mudar. Imagina se ele tivesse desistido na vez 9.990. Ele não teria chegado ao seu objetivo. Então, na verdade, o sucesso, a vitória, a conquista, a realização, né, é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Não é se vai acontecer ou não. Quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que Deus nos ama, que Deus tem o melhor para nós, que no que depender de Deus está tudo certo. Então, depende de nós, então. Então, aqueles que vivem ou aqueles que não vivem uma vida abençoada ou feliz, não é sobre Deus, é sobre a pessoa. Ela recebeu aquela verdade e viveu aquilo, ou ela não recebeu, ou ela não creu, ou ela desistiu no meio do caminho. Então, assim, se eu creio em Deus, se eu acredito na Bíblia, se eu entendo que Deus tem esse caráter amoroso, abençoador, que quer ver o melhor para os seus filhos, a vitória, a realização, o sucesso é uma questão de tempo. Não é se vai acontecer ou não. É uma questão de tempo. Né? Provérbios fala lá, assim como o homem pensa na sua mente, assim ele é. Assim ele é. Então, assim, se eu recebo as verdades da palavra de Deus, se eu acredito que Deus me fez com um propósito, que eu tenho talentos, que eu tenho habilidades que não são para minha glória, foi Deus que colocou isso em mim, né? Manter a humildade, manter a gratidão, manter a perseverança, é impossível você não alcançar os objetivos que Deus pôs na tua vida, né? E é isso que eu disse, às vezes o sucesso de Deus para nós é num lugar específico, é numa área específica. Talvez nem todo mundo
Deus quer que seja famoso. Sim. Mas naquilo que Deus te colocou, na verdade é aquilo que um dia nós vamos até prestar contas para Deus. Como foi a nossa vida, né? O que nós alcançamos. Sabe, Johnny, acho que o pior fracasso que alguém pode ter é ser bem-sucedido em algo que não era o que Deus sonhou para aquela pessoa. Acho que esse é o pior fracasso que tem. É você ser bem-sucedido em algo que não era para você fazer. Era para outro, não era para você. E aquilo que era para você fazer, você não fez. Né? Às vezes a gente olha muito para a vida dos outros, a gente quer a vida que os outros têm. Sim. A gente acha que porque deu certo para ele esse caminho aqui, eu vou fazer também, né? E às vezes não era aquilo que Deus queria que você fizesse, né? Não era aquilo que Deus queria que eu fizesse. Então, descobrir o que Deus tem para nós, e está muito ligado, né, aos nossos talentos, está muito ligado às nossas percepções, muito ligado às nossas habilidades também, né, aos desejos do nosso coração. Ser bem-sucedido naquilo que Deus nos criou para fazer é de verdade um maior sucesso da vida. Perfeito. É isso aí. E esses 3 pontos entra muito também a fé, porque, por exemplo, a gente tem que ser humilde o suficiente para poder lembrar que eu sempre tenho algo a mais para aprender. Sim. E quanto mais a gente aprende, mais vontade de aprender, mais a gente descobre que tem outras coisas para aprender, né? Verdade. E sempre ser grato do que a gente está aprendendo, porque são oportunidades de a gente conhecer novos caminhos. Sim. E perseverança, porque a gente tem que continuar. Sim. Quanto mais a gente continua, mais a gente descobre, mais a gente quer conhecer. Sim. E assim funciona, né? Eu costumo falar assim também, entre parênteses aqui, quanto mais eu consumo coisas do mundo, mais essas coisas vão ficar atrativas. Quanto mais eu consumo a Bíblia, né, a palavra de Deus, mais vai ficando atrativo. Sim. E mais eu vou aprendendo. Né? E desta forma, a gente tem que ser humilde o suficiente para saber que a gente sempre tem algo a aprender. É verdade. A própria Bíblia, né, diz que a palavra de Deus se renova todas as manhãs, né? Assim como a misericórdia de Deus, ou seja, todos os dias eu tenho algo novo a aprender. Sim. Se eu pegar a mesma parte da Bíblia, o mesmo texto e ler todos os dias, todos os dias aquilo vai se revelar de uma forma diferente, de uma forma nova para mim. Né? Tem gente que acha que é chato ler a Bíblia, tem gente que acha que é chato orar, porque ainda não descobriu, né, a alegria disso, não descobriu o prazer disso. Né? Tem gente que acha que é chato fazer dieta também, né? E tem gente que descobre no caminho que não era tão chato assim, que aquilo começou a fazer sentido, né? Aquilo começou a dar resultados. Então, na verdade, é questão de experiência, né? Quanto mais a gente tem uma experiência com algo, a gente pode dizer de fato se aquilo é legal para nós ou não, né? Então tem gente que nem se permite ter uma experiência com Deus, uma experiência com a palavra de Deus, né? Só acha chato e desiste de tentar. E aí não vai ter definição certa e não vai funcionar mesmo. Sim. A verdade é o seguinte, hoje em dia tem muitos bons conselhos, né? Humanamente falando, conselhos de trabalho, de empreendedorismo, de sucesso material, né? Mas na Bíblia a gente encontra a origem desses conselhos bons, né? E na Bíblia a gente encontra também princípios para sucesso em outras áreas também, não só financeira, né? Então a Bíblia é muito completa. Salomão foi o homem mais rico da história. Princípios milenares que Salomão aplicava. Provérbios está cheio disso, né? E a Bíblia tem 31 provérbios. Dá pra gente ler um cada dia do mês. Sim. Né? Para os meses que tem 31 dias tem lá também, né? E quantas vezes isso está acessível, está na nossa mão e a gente nem se atenta, né? E a gente às vezes até paga caro cursos e paga caro, né, estar presencialmente em junto com alguma pessoa de relevância, e isso é muito bom, né? Se tivermos a oportunidade, a gente tem que fazer, buscar experiências, buscar conhecimento, né? Mas aproveitar primeiramente, né, a palavra de Deus que está tão pertinho da gente. Sim. Acho que o grande problema é que nem todo mundo começa a colocar em prática, né? Por isso que acha chato ler. Sim. Porque depois que a gente começa a ler, por exemplo, esses livros aqui, não adianta ler. São bons livros, né? Eu tava lendo ali, a gente tava falando antes de começar são ótimos gravação. Muito. Eu não li um ou outro ali, mas os que eu li, muito bons. Mas são todos bons. Esse que você falou que não leu, pode ler. É o Poder do Subconsciente. Esse ainda não li ainda. É excelente esse. Thiago Brunet, muito bom. Muito bom. É muito bom. Excelente esse livro também. O best-seller Como Fazer Amigos, Influenciar Pessoas. Esse já leu. Muito bom, muito bom. Li trechos, né? Muito bom. É bom. Assim como
outros, né, da linha aí, né? E não só como esses livros, mas Sim. a Bíblia, se a gente não colocar Sim. em prática, não vai funcionar. Não vai. Porque é muita coisa boa que tem ali. Agora Sim. imagine aqui, né? Imagine aqui Sim. dentro da Bíblia. Então a gente tem que começar a colocar em prática. É E aí verdade. a leitura vai começar a fazer sentido. É E verdade. você vai, e, por exemplo, o primeiro livro que eu li foi esse daqui. Eu li e comecei a mudar meu pensamento. Foi como eu criei a vontade de ler outros livros. Porque eu Sim. odiava ler livro. Sim. Nunca gostei de ler livro. Aham. Depois que eu li, comecei a entender, ler no sentido de entender e colocar as coisas em práticas, falei, meu, vou buscar outro livro pra ler, de repente eu aprendo mais. Peguei outro livro e dei vontade de comprar mais 2. Aí li, comprei mais uns 3. Então quando a gente começa a ler... Criou um hábito. Exatamente. Um hábito bom. Criei um de hábito leitura, né, de conhecimento. Criei um hábito E bom. abriu uma janela aí na tua vida. Exato. Isso é muito bom mesmo. E Muito todo mundo que tiver algum livro pra indicar, pode colocar nos comentários que bom. Verdade. eu tô disposto a dar uma olhadinha e comprar. Acho que pelo menos, né, se você quer ter uma vida acima, né, da média, Sim, pelo menos um livro por mês aí. sim. Pelo menos um livro por mês. E já vai estar, né? uns 80% No fim, assim. Você vai estar à frente de muitas pessoas, Sim. né? O brasileiro é meio preguiçoso, né? Infelizmente, né? Para a leitura e para a educação, né? Então aqueles que se interessam saem na frente. Perfeito. Né? Quem conhece se antecipa, né? Quem conhece governa. Né? Perfeito. Então assim, o conhecimento é importante. A Bíblia diz em Oséias: o meu povo perece porque falta conhecimento. Sim, Então o conhecimento é importantíssimo. Agora, não é só o conhecimento, né? Você falou de praticar, sim, né? Porque não é o quanto que eu conheço que vai mudar a minha vida, sim. mas sim o quanto eu pratico daquilo que eu conheço Sim. que vai mudar a minha vida, né? Então é muito E importante. quando a gente começa a colocar em prática, que vemos os resultados. É igual a Sim. academia. Sim, Quando começa a ver resultado, dá vontade Sim. de não faltar, de ir mais. verdade. Agora, a leitura da palavra é a mesma coisa. Quanto mais a gente coloca em prática, mais vontade dá de aprender mais Sim, e estudar mais, né? sim, É perfeito. verdade. Tá curtindo até agora? Pô, demais. Mas, Dá pra falar 30 horas aqui. Espero que o pessoal esteja gostando. eu né? espero que tenha espaço no computador, porque senão... Muito bom. Você que tá gostando, deixa um like, se inscreve e compartilha. Porque esse, além de ser um projeto muito bacana, é um tema que não é só você que está assistindo que talvez precisa. Muitas pessoas gostariam de estar ouvindo essa palavra e você só precisa apertar um botão que é compartilhar para algum amigo seu, para algum familiar, para qualquer pessoa, alguém que está entrando no mundo do empreendedorismo, que é o foco do meu canal aqui também. Então, toda semana com algum tema diferente. E hoje, com esse tema aqui, que para mim é um tema sensacional, que dá para conversar durante bastante tempo. Verdade. Quem não quer ter sucesso, né, na Então, vida? eu acho doideira alguém falar que não. Isso está dentro de nós. Deus pôs isso. Então. Né? Deus colocou algumas coisas dentro de nós, né? A eternidade, acho que é uma das coisas que a Bíblia diz que Deus pôs em nós. Então ninguém quer morrer, né? Sim. Só se você tiver depressivo, né? Alguma coisa assim, mas que não é o normal, que não é o desejável, né? Mas se você tá bem, tá feliz, sua vida é boa, você não quer morrer, né? Claro. Então é isso. Deus nos criou para sermos eternos. Então é isso, Deus pôs em nós. Esse sentimento de sucesso, de realização, Deus colocou em nós também. Porque quando Deus criou o homem, a mulher ali no jardim do Éden, no paraíso, ali tinha sucesso. Sim. Ali estava tudo bem, as necessidades supridas, a comunhão, o relacionamento, né, que o homem precisa, eles tinham ali como casal, a provisão material ali da natureza, um lugar de paz, um lugar de tranquilidade, a presença de Deus, porque toda a viração do dia Deus descia no jardim e tinha comunhão com o homem. Então esse foi o projeto original de Deus. Então Deus nos criou para termos sucesso. É por isso que a gente passa a vida buscando, né, uma alegria, uma realização, um sucesso, porque Deus pôs isso dentro de nós. Não é errado desejarmos boas coisas, desejarmos tranquilidade, desejarmos provisão, desejarmos comunhão, né, interação social, desejarmos uma vida de paz, uma vida alegre. Não é errado. Sim. A Bíblia fala alguma coisa sobre, por exemplo, você falou sobre o desejo que temos dentro de nós de ter sucesso. Sim. Mas fala alguma coisa sobre ser ambicioso por ter sucesso? Tem alguma diferença entre desejo de ter sucesso e ter ambição de ter sucesso? Eu vejo assim, acho que a gente tem que fazer uma pergunta para nós, né? Eu quero ter sucesso para quê?
Perfeito. Ou por que eu quero ter sucesso, né? Eu quero ter sucesso financeiro, às vezes no financeiro é mais fácil da gente entender, né? Eu quero ser uma pessoa próspera, bem-sucedida, quero ter mais recursos do que eu preciso para viver. Por quê? Porque eu quero dar uma vida boa para minha família, é porque eu quero com isso poder ajudar outras pessoas, é porque eu quero não me preocupar com essas coisas, ter meu tempo, minha atenção para outras coisas, para ajudar pessoas, para demonstrar amor, enfim. Para que eu quero ter sucesso? Ou eu quero ter porque eu quero ser melhor do que os outros. Sim. Eu quero ter porque eu quero esfregar na cara de alguém que um dia ostentar, esfregar na cara de alguém que um dia me fez mal. Olha aqui onde eu cheguei e você não chegou, né? Qual que é o sentimento por trás deste desejo de sucesso, né? A ambição, a gana de conquista, né? É algo bom. Eu quero conquistar, eu quero ser melhor amanhã do que sou hoje. Isso é bom. Legal. Isso é bom, né? A Bíblia fala que a caminhada do justo, e fala justo aquele que ama a Deus, né? A caminhada do justo é como o amanhecer, é como a aurora, vai brilhando, vai ficando, o dia vai ficando mais claro até ser um dia perfeito. Isso está falando o quê? De uma evolução, isso está falando de uma melhoria, isso está falando de uma crescente, né? E isso é algo bom. Agora, a ambição no sentido de eu quero ser melhor puramente pelo meu ego, puramente pela minha ganância, né? Isso não é bom, né? A Bíblia fala que o dinheiro é bom. Na verdade, o dinheiro é neutro. A Bíblia não diz que o dinheiro é mau, mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é mau. Fala que a gente não pode servir a dois deuses, né? Não dá. Se o dinheiro ocupa o primeiro lugar no nosso coração, e seja o dinheiro, seja a namorada, seja a empresa, o que for, que ocupar o primeiro lugar do nosso coração, tá no lugar errado. Sim. O primeiro lugar do nosso coração é de Deus. É de Deus. Agora, tem gente que o dinheiro vem em primeiro lugar. Tem gente que se mata por causa de dinheiro. Tem gente que não está preocupado com outras pessoas, passa por cima de quem eu quiser por causa do dinheiro. Tem gente que termina casamento, termina relacionamento largo, briga com a família por causa de dinheiro. Então, ou seja, o dinheiro, essa ambição está no lugar errado, né? Tomou uma proporção que não deveria tomar, né? A Bíblia fala sobre equilíbrio. A Bíblia fala sobre... Tem até um texto, eu até anotei aqui para eu não esquecer a referência. Tem a sua cola, eu tenho a minha também. A Bíblia fala que, por exemplo, em Hebreus 13, lá no Novo Testamento, né? Hebreus 13, versículo 5, ele fala o seguinte, ó: seja a vossa vida sem avareza, que vocês se contentem com as coisas que têm. Porque ele tem dito, de maneira nenhuma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Deus falou isso, Jesus falou isso: eu jamais deixarei vocês, jamais abandonarei vocês. Agora sim, a avareza é aquela coisa, eu retenho porque é meu, porque eu não posso perder, porque a minha esperança está nesse negócio, a minha segurança é o meu dinheiro. Isso é avareza. E aí tomou uma proporção que não deveria tomar. Nossa segurança não é o trabalho. Não. Se eu perder o meu trabalho e eu tenho a minha segurança em Deus, Deus abre uma outra porta, uma outra oportunidade. Se você falir com Deus, você se reergue e conquista de novo e se torna maior do que era antes. O problema não está... A nossa fonte não é aquele investimento, não é aquela empresa, não é aquele talento, né? Porque o mundo dá voltas, né? Pessoas que ganhavam dinheiro fazendo determinado negócio perderam em outros momentos. A pandemia foi um exemplo, né? A pandemia foi um exemplo. Gente que estava bem teve que fechar a empresa, teve que fechar o estabelecimento, não conseguiu se manter, teve que se reinventar. Então, assim, a nossa segurança não é o negócio, mas é Deus. Então, a avareza é ruim. A ambição nesse sentido de ostentação, de amor ao dinheiro, é um pecado. A Bíblia diz que é pecado. A Bíblia chama isso de um Deus, né? E aí a Bíblia fala, não pode servir a dois deuses. Sim. Você não pode servir a Mamon, que a Bíblia diz que
traduzindo seria isso, riquezas, Aham. dinheiro e bens, né? Você não pode servir a isso e servir a Deus, né? Então só temos um Deus no nosso coração, que é o Deus da Bíblia, né? E Perfeito. o dinheiro vem seguindo. O dinheiro é um bom seguidor. É, Quando a gente começa a estudar sobre dinheiro, a gente vê que o dinheiro não ele não é quem vai à frente. O dinheiro nunca é um bom líder. ele é uma O consequência. dinheiro é um bom seguidor. Sim, Então, se você que dirige o dinheiro, Sim. você que administra o dinheiro, não ele que administra você, perfeito. né? Muitas pessoas trabalhando demais ferem princípios da Bíblia, né? Por exemplo, o sábado. Sábado Deus estabeleceu o sábado na Bíblia como um dia de descanso, que não precisa ser o sábado, Aham. né? Mas o princípio de você trabalhar 6 dias na semana e descansar um dia, pode ser a segunda, pode ser o domingo, o dia que for. Quem não segue o princípio da Bíblia tem problemas. Quem trabalha 7 dias na semana fica mais doente, Olha só. perde a família, não vê os filhos crescer, tem problemas. Por quê? É um princípio de Deus, equilíbrio. Eu trabalho 6 dias. Deus fez isso quando criou o mundo. Criou em 6 dias. Ele podia ter criado em um só? Podia. Deus é poderoso, todo poderoso. Sim, Mas ele ensinou que existem processos. Ele ensinou que existe um tempo para as coisas acontecerem. Até em tudo Deus nos ensina. E ele criou em 6 dias, e a Bíblia diz que no 7º ele descansou. Porque ele precisava? Porque ele ficou cansado? Não, Deus não cansa. Deus não tem esse corpo físico que a gente tem. sim. Mas por que ele descansou? E a Bíblia escreve isso. Porque é o princípio. Você vai trabalhar 6 dias na semana e vai descansar um. Você vai ter férias. Você vai ter um tempo de descanso, né? Você vai ter um tempo de desfrutar do que você conquistou, né? Não é só trabalhar, 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 né? Tem gente que na gana, na ambição, na avareza de conquistar e trabalhar e tal, vem de férias, vence férias, né? Não tem tempo com a família e aí perde os filhos vão para as drogas, N problemas, N coisas que poderiam ser diferentes, né? Às vezes trabalha tanto, morre, né? Morre porque pegou uma doença, morre porque não aguentou o ritmo, tudo que conquistou não vai desfrutar, Sim. né? Porque dessa vida a gente não leva dinheiro, né? E aí perdeu, né? Perdeu tempo, perdeu energia. A verdade é que rápido demais, né? A gente vai, quando vai muito rápido, a gente vai com muita força, a gente dura pouco, né? Agora quando se tem equilíbrio e foco, por mais que seja um pouco desacelerado, a gente vai mais longe, né? É algo que as pessoas têm aprendido, é algo que as pessoas têm discutido sobre isso, e a Bíblia já dizia, né? Então também essa questão de ter as prioridades certas é muito importante. Já tá aí um dos princípios de como colocar em prática Sim. e como ter uma mentalidade de sucesso segundo a Bíblia. Sim. Então a gente tem que ter uma vida equilibrada. Sim. É Tem isso. gente que acha que por muito trabalhar vai ganhar mais dinheiro. Na verdade não, Isso. se você for mais inteligente, você trabalha menos e ganha mais. Aí, ó. Então, Segunda frase. O de semana passada, o que tá passando hoje, inclusive, 5 Sim. horas. Ele fala assim: quanto mais você estuda, mais você ganha e menos você trabalha. olha aí. Porque é isso, na verdade a gente tem que ter ferramentas, a gente tem que ter inteligência. Deus nos deu inteligência, né? Nosso tempo, ele é curto, ele é escasso, ele é limitado, né? Então se a gente ganhar só dinheiro conforme o tempo que temos, tem um limite. Mas se de repente você conseguir enxergar, e aí é estudo, é conhecimento, é buscar a Deus também, é entender o cenário, né? Ter a mente aberta, ler livros, ver experiências, né? Ver histórias de sucesso. Se você entender quais ferramentas são boas para a sua realidade, com certeza vai trabalhar menos e vai ganhar mais. Vai Ou ter seja, mais equilíbrio. Não é só trabalhar Sim. o dia todo, é saber a forma certa de trabalhar. Sim. A gente tem que aprender. É isso aí. É isso aí. Legal. Isso aí. E, bom, a gente já falou bastante coisa do próximo ponto que eu marquei aqui, como podemos aplicar os princípios bíblicos de sucesso em nossas carreiras e relacionamentos. Já falou bastante coisa, gratidão, humildade, Sim. ter uma vida equilibrada. Sim.
O que mais você acha que dá pra pôr aqui? A Bíblia fala sobre trabalho, a Bíblia fala sobre trabalho, sobre dedicação. Tem gente que não quer trabalhar, tem preguiça. A Bíblia fala o seguinte, vai ter com a formiga, você que é preguiçoso. Né? A formiga é um bichinho desse tamanho, mas você nunca vê uma formiga parada. Ela tá andando, ela tá em fileiras, ela tá carregando folhas, ela tá guardando, você vai num formigueiro, ela tá guardando pro inverno. No inverno você não vê formiga. Sim. Você deixa um doce em cima da mesa no verão, lota. No inverno você não vê. Então Deus fala, aprenda com a formiga. Ela trabalha no inverno, ela trabalha no verão e para ter no inverno, ela guarda, ela poupa, ela se dedica, ela tem hierarquia, ela trabalha com constância. Então, preguiça não existe. Se você quer ter sucesso, não pode ter preguiça. Com certeza. Né? Se falta tempo, tem que acordar uma hora mais cedo para fazer as coisas que precisa. Né? Tem que se permitir dar um esforço a mais, semear para colher um dia. Né? Então a Bíblia tem muitos exemplos sobre isso. Jesus inclusive falou em Lucas, se você quiser construir uma torre, você primeiro precisa sentar e planejar, para ver se você vai ter como construir a torre, para saber se você vai conseguir terminar a torre que você começou. Começar é muito bom, mas terminar é o que importa. Então tá falando sobre terminar as coisas que a gente começa, sabe? Certo. São princípios de prosperidade. Tem gente que começa 20 coisas e não termina nada, e não continua nada, né? Começa a ler 20 livros e não termina, começa 20 dietas e não termina. Se frustra toda vez. Começa 20 empresas diferentes e não vai para frente, né? Na primeira dificuldade desiste. Então, princípios da palavra, sentar, planejar, calcular. E aí ele fala, inclusive, para que você não passe vergonha, para que você não comece a construir e não tenha mais como terminar, e os outros olhem para você e zombem de você. Olha esse aí, começou e não terminou. Olha esse aí, gastou dinheiro e perdeu recursos e não teve sucesso, né? A Bíblia fala sobre muitos princípios. A gente falou de vários aqui: semear, colher, trabalhar, ser o melhor, ser o perito naquilo que faz, buscar conhecimento, ser humilde para aprender, né? Planejar, se dedicar, perseverar, né? Um cara de sucesso, né? É aquele cara comum que fez o que tinha que fazer todos os dias e não desistiu. Ele se tornou um cara de sucesso. Sim. É isso. É o cara da lâmpada que você contou. É isso. Meu, olha quantos exemplos bons. O cara que inventou a lâmpada, tentou 10 mil vezes. Sim. Eu acabei de ver que até com a formiga a gente pode aprender a ter uma gestão melhor. Sim. E o que a formiga faz, ela se antecipa. Quem se antecipa, governa. É isso aí. Olha que doideira. Cada coisa linkando. Poupar. A Bíblia fala sobre isso, poupar. Poupar para o inverno. O inverno fala sobre um tempo de dificuldade. Se você guardar, se você poupar, você vai ter um tempo de necessidade, um tempo de dificuldade. Talvez nem sempre nas nossas vidas é a ideia da aposentadoria, né? Nem sempre a gente vai ter a mesma saúde que temos hoje. A gente tem um período de vida que é muito mais produtivo, né? Nossos pais, nossos avós não são tão produtivos assim mais, não tem saúde, não tem disposição para isso, não tem mais condições, né? Na verdade já passou a vida, já construiu o que tinha que construir, já trabalhou bastante, agora quer descansar um pouco mais, quer desfrutar. Então a gente tem que saber, não vou durar para sempre. Sim. Um jogador de futebol é pouco tempo ali de carreira. Então o cara tem que construir a sua vida nesse tempo, né? Tem que construir o seu sucesso nesse tempo, né? Para poder de forma inteligente continuar desfrutando quando ele não puder jogar mais, né? É a mesma coisa em todas as áreas das nossas vidas. Então guardar dinheiro é um princípio da Bíblia. Produzir mais numa fase. Então de repente você é jovem e tal, trabalha mais. Se você precisar, acorde mais cedo, trabalhe mais carga horária para que você possa trabalhar menos daqui a pouco, né? Então fases assim são importantes, de dedicação mais intensa e tudo isso aí, princípios da palavra de Deus já. Os grandes homens de sucesso olham para a Bíblia e tiram de lá os princípios que mudam as suas vidas, mudam a vida das pessoas. E a Bíblia já dizia tudo isso aí. Já tô marcando alguns pontos aqui, Sim. até colocar para depois para o pessoal, mas Legal. O que eu já vi para ajudar a ter uma mentalidade de sucesso melhor, a gente tem que saber trabalhar com inteligência, Sim.
A gente tem que ser humilde Sim. para saber que a gente sempre tem algo para aprender. Sim. E para qualquer outra dúvida, a gente tem todo o manual aqui. Sim. Que a gente pode ler e tem Sim. vários exemplos que a gente deu aqui nesse vídeo de histórias também, de pessoas e de personagens na Bíblia que chegaram ao sucesso. Sim. E eu gosto de... Ultimamente eu tenho assistido alguns filmes para poder entender qual é o que tem de comum das pessoas que alcançam o sucesso. Sim. O que eu consigo enxergar também é que eles nunca estão sozinhos. O ambiente muda tudo, Sim. quem tá perto deles. Sim. Isso é o que faz chegar no sucesso. A maioria dos e os filmes que eu assisto, na maioria eu quero assistir algum que seja de fatos reais. Sim, baseado em fatos reais. Baseado em fatos reais. Pra ver qual que é a semelhança entre essa pessoa que chegou ao sucesso. Isso é ótimo. Porque uma semelhança tem que ter. Sim. Pra gente poder aprender e tentar seguir. Isso é aprender. Isso é Exatamente. buscar conhecimento. Exatamente. O mais inteligente é aquele que aprende com os erros dos outros. Exato. Né? Não precisa errar, não precisa sofrer para Exato. aprender. Aprende com o outro. Exato. Né? Você olha para alguém e viu que deu errado, o que ele fez? Não vou fazer igual, vou fazer diferente. E a gente né? tem tanta informação hoje pra saber o que tá dando Sim. certo, mais ou menos o que tá dando errado. Sim, verdade. É verdade mesmo. E dizem que a gente é uma mistura das 5 pessoas, né? Que caminham mais perto de nós. É. Então, quem são as pessoas que a gente escolhe para caminhar perto da gente, né? Que a gente escolhe para dividir o nosso tempo? São pessoas de sucesso? Sim. São exemplos? Ou não? Na verdade, assim, a gente tem que andar com pessoas melhores que nós. Sim. Né? A gente tem sim que ter misericórdia, ajudar os necessitados. A Bíblia fala sobre isso. Né? Mas acho que dessas 5 pessoas que estão mais próximas, sei lá, pelo menos umas 3, 4 precisam ser melhores do que nós. Sim, até pra gente ter uma Que a referência. gente possa progredir. Sim. Né? Pessoas em quem você se inspira, pessoas que você tem certeza que agrega valor na sua vida, né? E os outros 2, 2, para você ajudar e agregar na vida do outro. Perfeito. Também, né? Porque é isso aí, dividindo conhecimento, eu tô plantando, eu vou colher. Alguém vai depositar conhecimento na minha vida também. Então, a mesma misericórdia que eu tenho, a mesma... Deus fala sobre isso, bem-aventurados, felizes lá os misericordiosos, ou seja, a mesma ajuda que eu tenho, eu também tenho que oferecer para alguém, né? É um princípio da palavra de Deus, né? Cara, que bom. E a Bíblia também tem princípios espirituais, até financeiros, né? Se você fala, a Bíblia fala sobre honrar a Deus com as nossas finanças. Se você não acredita na Bíblia, se você acha que é uma perda isso, tudo bem, eu respeito a sua opinião, né? Mas é um princípio da Bíblia. Se você praticar a generosidade, você vai ser abençoado. Porque é isso aí, se você planta dinheiro, você também colhe dinheiro. Cada coisa produz conforme a sua espécie. Certo. Então, se eu sou uma pessoa generosa, a Bíblia diz sobre ajudar os pobres. A Bíblia fala sobre uma igreja lá em Atos que ajudava as viúvas, ajudava os órfãos, né? Então, ser generoso também promove prosperidade na minha vida, né? Quando eu sou também generoso, até com a obra de Deus, com as ofertas, com os dízimos, é um segredo espiritual. Se você não acredita, tudo bem. Mas se você experimenta, praticar, é um princípio. Eu semeio financeiramente, eu também colho financeiramente. É um segredo. Quem vive, vive. Tá aí algo muito interessante, algo que eu Sim. vi em comum nessas pessoas de sucesso. Sim. Todas elas são generosas. Generosas. Todas Sim. elas. Sabendo ou não o que ela tá fazendo, algumas coisas elas mostram. Sim. E a gente vê o quão elas são generosas. E é algo comum entre todas as pessoas que chegam no sucesso. E por que eu não posso fazer igual, né? Sim. Porque a gente não pode copiar esse lado, essas coisas Isso boas. é sucesso. Isso é ter sucesso até na caminhada. A Bíblia fala que é mais feliz aquele que dá do que aquele que recebe, né? Você já teve aquela sensação boa quando você ajuda alguém, quando você muda o dia de alguém? Sim. Né? Ou dá um sorriso, ou dá uma palavra de encorajamento, ou dá um alimento para quem tá com fome há dias. Isso não faz bem pra gente? Sim. Parece que faz mais bem para nós do que para aquela pessoa que recebeu. E é verdade, a Bíblia diz isso. Faz mais bem para nós mesmo, que estamos dando, do que para quem recebe. Então é ser generoso, é ser um pouquinho parecido com Deus, né? Com o caráter de Deus, de ser amoroso, de ser misericordioso, de ajudar, de salvar, de curar, de abençoar. Então quando nós somos assim,
nós nos tornamos pessoas prósperas. E Nós nos tornamos. olha que perfeito. E mesmo que a gente ache que seja pouco, Sim. pra nós, Pode ser muito para alguém. pode ser muito pra alguém. Ou tudo. Exato. Né? Para alguém que não tem nada. Exatamente. Né? Então, na verdade, nunca foi sobre a quantidade, mas sobre a atitude. Né? Sim. A atitude. Até sobre isso, Jesus falou uma certa vez que uma viúva entregou algumas moedinhas na obra de Deus. Jesus olhou para os religiosos e falou: vocês deram muito, mas vocês deram do que sobrou. Ela deu daquilo que faria falta para ela. Ela foi generosa. Ela meio que dividiu do dela para outra pessoa. Então eu digo para vocês que ela foi a pessoa mais generosa aqui hoje. E não vocês, que deram até valores maiores. Mas numa atitude errada, numa atitude de ser visto, numa atitude de mostrar que eu sou bom e posso dar, sabe? Eu acho que isso também é importante, né? Nós somos generosos, não pra gente postar uma foto bonita no Instagram e falar: olha, fui na ONG e tal e ajudei as crianças, né? Se quiser postar uma foto, claro, é muito Tranquilo. legal postar. Mas qual a minha intenção em ajudar? Eu quero ser visto? Ou eu realmente me importo com as outras pessoas? Perfeito. Se a minha atitude for sincera, eu estou atraindo prosperidade para minha vida. Olha que benção. Que diferença você acha que tem o sucesso que tudo que a gente falou agora, segundo a Bíblia, por um sucesso convencional, assim, de uma pessoa que não segue a Bíblia? Falta alguma coisa. Essa pessoa sempre vai sentir falta de alguma coisa. Perfeito. Uma pessoa que é bem sucedida apenas naturalmente e não espiritualmente. Ela vai ser feliz, ela vai ter conforto, ela vai ter fama, sucesso, ela vai ter influência, mas vai faltar alguma coisa. Sempre vai. Vai sempre faltar alguma coisa. Porque existe um vazio no coração de todo homem e mulher, todo ser humano, que só a vida espiritual com Deus vai suprir, né? Pode ser que tenha alguém que esteja nos assistindo que sabe do que eu estou falando. Talvez você seja bem sucedido, tenha muitos recursos, tenha muito suprimento, mas talvez você nunca está satisfeito. Sempre quer mais, sempre falta alguma coisa. Talvez não é que falta dinheiro. Dinheiro você já tem bastante. Talvez está faltando o sentimento de ajudar alguém. Talvez está faltando a comunhão com Deus, que é o mais importante. Talvez o trono da sua vida, talvez a sua primeira prioridade não esteja sendo Deus. E aí todas as outras, por melhor que sejam, por mais bem-sucedidas que pareçam, ainda continuam bagunçadas. Porque todo ser humano precisa de Deus. Uau, perfeito. É isso aí. Acho que concluímos bem. Legal. Tem mais alguma coisa que você queira concluir? Não, isso aí. Tá tudo certo? Demais. É muito bom, né, poder falar desse assunto, né? Sim. É muito bom. Até para aqueles que ainda estão no caminho, né? De repente você não olha para sua conta bancária e ainda está satisfeito, né? Tem ainda algo, né, a ser conquistado, né? Até na sua carreira, né? Uma carreira, tem gente que, sei lá, é médico, entrou agora, está fazendo residência, né? Existe uma carreira, né? Mas hoje o segredo é esse. Hoje você já pode ser feliz hoje. Hoje você já pode ter uma vida abundante hoje, uma vida próspera hoje, né? Prosperidade não tem a ver só com dinheiro, né? É ser feliz hoje, né? Próspero é aquele que tem mais do que precisa. Em qualquer área, né? Eu tenho mais do que preciso. Meu coração era vazio, era triste e tal. Hoje eu tenho alegria e eu posso até dividir essa alegria com outras pessoas. Você é próspero. Maravilha. Você é uma pessoa de sucesso, né? Então é encontrar hoje, né, a realização. Todos nós podemos ser felizes e bem-sucedidos e prósperos hoje. É isso. Não tem a ver apenas com dinheiro, né? Tem a ver com estado de espírito, tem a ver com vida com Deus, de comunhão com Deus, né? Tem a ver com generosidade, com dividir a vida. Você falou, né, sobre não caminhar sozinho, né? Sim. Isso é um segredo também. É um segredo também. Jesus escolheu 12, né? Para andar com ele. Sim. E tornar da sua missão um sucesso. A missão de Jesus era trazer o reino de Deus para essa terra há 2024 anos atrás. Deu certo a missão? Nós estamos falando dele aqui hoje. Exatamente. Né? Hoje o livro mais lido no mundo é a Bíblia Sagrada. Então foi um sucesso. Mas ele escolheu 12. E esses 12 inflamaram o mundo.
né? Sim. E desses 12, ele tinha 3 que eram mais próximos ainda. João, ali, Pedro, Tiago, eram mais próximos ainda de Jesus do que os outros 9. Então são segredos. A gente aprende olhando para a Bíblia, olhando para a vida de Jesus. Sim. E praticando, nós seremos bem-sucedidos. Perfeito. Finalizamos por aqui, então. Tá bom, Johnny. Muito obrigado Que pelo isso. convite. Eu que agradeço por ter aceitado esse convite ou esse desafio, né? De Sim. ter vindo a gente falar sobre esse tema. Eu achei um tema super interessante e com certeza sair com algum ensinamento daqui. Com certeza. Com certeza. Se eu puder deixar as minhas redes sociais, Claro, né? por favor. Depois vocês anotam aí. Se Vai estar na quiser, descrição também que eu tá vou na colocar. descrição. Isso aí, hoje eu sou pastor na igreja Amor em Movimento de Alphaville. É um campus, né? A igreja principal fica em São Paulo, na Barra Funda, mas temos esse campus em Alphaville e fica lá também. Depois a gente deixa o endereço, quem quiser Claro. conhecer, quem quiser estar perto, quem quiser seguir a gente nos canais também. Contem com a gente. Na verdade, Legal. falar sobre a Bíblia é gostoso, Sim. é leve, né? E conversas como essa aqui que você promoveu hoje mudam a nossa vida, né? Então é muito bom. Muito bom mesmo. Perfeito. Muito Vou obrigado. deixar nada, eu que agradeço. E por ter sucesso, viu? Sucesso no podcast JohnnyCast. É isso aí. Sucesso nas próximas edições, aí com os próximos convidados, os próximos assuntos. Perfeito. Quando quiser, estamos de E volta quando aí. quiser, tá super. Sinta-se em casa, pode voltar quantas vezes quiser. Não convida que eu venho. Fechou. Muito obrigado, Fechou, Silas. amigo. Fica Deus com abençoe. Deus. Gente, é isso aí. Vamos ficando por aqui.